Seja bem-vindo ao W2Cast, o podcast da indústria química. Somos da W2S Consultoria, eu sou o William Saraiva. Eu sou a Kátia Braga. Juntos temos o prazer de conversar hoje com uma pessoa ilustre, muito querida, né? Um ícone do mercado da indústria química, Francisco Fortunato, cofundador aí da Oswaldo Cruz. Nossa, é uma honra, Francisco, estar aqui com você hoje. Agradecemos demais a sua disponibilidade. É um momento muito importante para a gente compartilhar informações, conhecimentos, entender um pouco mais tudo que te move nesses anos todos da sua trajetória. Muito obrigada pela presença. Imagina, boa tarde, ou bom dia ou boa noite, né? Porque nós estamos num podcast e eu que, imagina, a gente tem muito tempo de trabalho, é isso que torna a gente conhecido. Obrigado pelas palavras, né, de vocês. Também duas pessoas tão importantes no mercado que, para mim, eu fico lisonjeado de vir da vossa parte, né? Pessoas que conheço, acho que mais de 20 anos aí, Ixi, né? Então, bastante. fico muito feliz. O mercado químico é isso que é gostoso, a gente se conhece de muito tempo. Geralmente as pessoas são longevas no mercado químico, né? Então isso traz uma amizade, um relacionamento acima dos negócios, né? E isso nos move também mais para frente, mais animados, mais assim para frente num país tão difícil de empreendedorismo, verdade, né? E isso um ajuda o outro. Então eu também estou muito contente de estar aqui, é uma honra, sei a importância e tenho assistido muita coisa que é feito, né, aqui até a nível desse estúdio, né, do que se faz aqui, e estou muito feliz em poder participar. Legal. Olha, não é a disponibilidade, sim, não, é uma alegria estar aqui. Muito legal, obrigada. muito bem. Obrigado, Francisco. Tá. Bom, por tudo, né, que a gente está falando aqui, se você pudesse falar um pouco aí da jornada, né, da Oswaldo Cruz, como começou e um pouco da história. É muito legal a história, né? A história é engraçada. Bom, vamos lá começar do comecinho, vai? Já que nós temos tempo para contar um pouquinho. Na realidade, porque eu sou químico, né? Como começar, eu inclusive comecei em engenharia química, depois fui para química porque entendi que minha visão era mais química que engenharia química, né? A gente, quando era mais jovem, o título de engenheiro químico era um título mais bonito e tal. Verdade. E a gente acabava indo para engenharia química, mas eu vi no comecinho que o que eu gostava mais era química que engenharia química. E aí mudei. E o meu começo foi assim, né? Por que química? Todo mundo fala, nossa, né? A gente sabe que todo mundo foge da química, tem medo e tal, né? Mas o meu pai veio da Itália, um imigrante italiano que veio num pós-guerra, numa situação muito difícil. Chegou aqui, comprou um caminhão, começou a fazer frete e no meio desses fretes passou a ter alguma coisa de tambores, das embalagens dos químicos, né? E com isso, no final, como todo europeu, né, o europeu sem sempre aquela preocupação, nada se perde, tudo se aproveitava, ainda quem vinha de um pós-guerra, uma Segunda Guerra Mundial, começou a recuperar tambores, começou a fazer um trabalho, tinha uma recuperadora de tambores na Vila Guilherme, tem uma ideia quanto tempo faz, a Joaquina Ramalho, para quem conhece a Vila Guilherme, era uma avenida de só uma rua, não era uma avenida, né? A ponte da Vila Guilherme, eu me lembro bem, meu pai passando com o caminhão, era de madeira, o caminhão passava e fazia Olha, né? só. Era um barato. E aí, desde tempo que eu tô na química, olha, né? Só. Fantástico. E aí meu pai tão tamboreiro, eu estudei química e aí comecei a estudar química. De cara arrumei um emprego para vender elástico de confecção, lá no Brás, e lá foi uma escola de venda fantástica, fiquei trabalhando lá uns 8 meses, e por trabalhar lá, na faculdade Oswaldo Cruz, conheci uma pessoa que era um gerente comercial, que precisava de um vendedor jovem, e essa empresa chamava-se Diamond Shamrock, que uma distribuidora chamava Lança Industrial e Comercial, e eu tive o prazer de entrar para trabalhar na Diamond Shamrock. E eu era uma pessoa tão simples e gosto de falar porque ele me convidou para ir lá fazer uma entrevista no Brooklyn
E eu lembro bem que ele me falou que era uma multinacional, mas eu era tão simples que eu não sabia o que era multinacional. A hora que eu cheguei lá, comecei a entender, e o pessoal falando inglês, e aí entendi isso, né? E aí a minha jornada começa aí, da Diamond Shamrock na lança, eu fui trabalhar na Rhodia logo na sequência, porque aí também começa a primeira dificuldade que a gente sempre tem no Brasil, né? Para todo mundo sabe, o Brasil é um país maravilhoso, um país difícil, tributário por algumas coisas. Naquela época, os preços de soda cáustica, principalmente, que era o produto que se trabalhava na lança e na Diamond, era um produto que era... Eu tinha o Conselho Interministerial de Preços, o CIP, e o preço era cipado. E como a Diamond era dona da Carbocloro também, junto com a Unipar, a lança não podia ser distribuidora. Aí o negócio lança acaba e eu, muito chateado, né? Porque primeiro emprego, fui trabalhar, arrumei emprego na Rhodia, que fiquei muito feliz, porque a Rhodia na época, nos anos 80, era a maior indústria química do país, né? Sim. Aí fui trabalhar na linha de resinas PVA, e aí também nas resinas PVA, porque eu fazia na época engenharia química, a Rhodia, após um ano trabalhando nessa área, eu fui ser... a Rhodia queria não ter mais só vendedor, queria ter um vendedor técnico. Um especialista. Isso, e aí eles me deram um curso de 6 meses de adesivos em Santo André, os laboratórios de Santo André, e aí eu entendi um pouquinho como eram os adesivos e continuei trabalhando, né, normal, na Rhodia, na área de adesivos, mas já me abriu um pouco a mente porque existiam muitas aplicações para adesivos especiais que a Rhodia, na época, a Ruxt, que era a empresa que quem fazia, que hoje é a Arcroma, e a Alba, né, que era a famosa linha Cascores, não queriam fazer esses produtos de pequena quantidade. Então esse sonho começou a correr na minha cabeça e aí eu comecei em 84, trabalhei também na Rhodia, na Química Fina. Foi um trabalho muito legal. Num dado momento eles precisavam de alguém na Química Fina, me passaram, passei a ser PNE, como era chamado na Rhodia, pessoal nível executivo. Sim. E aí eu trabalhei um ano na Química Fina também, onde eu aprendi muita coisa interessante na parte dos ésteres, né? E como era química fina voltada para perfumaria, inclusive na parte eu fui fazer painel olfativo. Para fragrâncias. Para fragrância. E isso me ajudou muito até no desenvolvimento de adesivos depois. Olha só. São caminhos que o destino te coloca, você não sabe por quê, e depois aparece o porquê, né? Então, por isso que eu sempre digo, a aprendizagem nunca é muito, nunca é demais. E aí se complementam. Se complementam. Em algum momento, naturalmente. E aí aí a história de abrir Oswaldo Cruz foi para fazer produtos especiais. Eu comprava emulsão de PVA da Rhodia, mais da Rhodia porque eu conhecia mais o produto, mas comprava da Rext, comprava da Alba. Naquela época também da IQT, a IQT tinha alguma coisa, eu comprava também. E com esses produtos eu fazia adesivos especiais. Formulados, né? Formulados, né? E o começo é muito engraçado, porque o que a gente... não tinha dinheiro para nada, né? Então, como é que monta? Uma situação muito mais difícil do que hoje, né? Porque muito mais, não. Lá em cima. Tudo difícil e assim... E aço inox naquela época, não é que devia ser tão caro, é que a gente tinha pouco recurso, né? E meu pai, graças a Deus, ajudou, nos deu um terreno para trabalhar, nos deu, porque eu e meus 2 irmãos ficamos sócios, né? E começamos esse negócio. E aí, mas não tinha dinheiro para fazer um reator. Não, reator nem pensar, um misturador. Simplesmente de aço inox. Inox era coisa do outro mundo, né? Nem que pegasse todas as bandejas da minha mãe daria para fazer. Então aí eu achei uma betoneira meia amassada, comprei a betoneira, viramos essa betoneira e pintamos com uma tinta epóxi, que já era também muito cara, pintamos por dentro e ali foi fazendo... misturador. E era meu misturador. O primeiro misturador foi uma betoneira. Uma betoneira invertida. Reformada. Que eu soldei sem saber soldar. Olha só. Essa betoneira está conosco, ela tá... Você vai lá ver a solda, você vê que quem soldou não sabia soldar, mas está lá até hoje. Está na recepção. Isso, é isso que eu ia contar. E quando nós fomos para esse escritório novo, que já tem 1 ou 2 anos que estamos lá, quando fomos para lá, nós não podíamos, nós fomos conhecer, mas depois os filhos, os sobrinhos, eu e o Domingos não podíamos ir mais porque tinha uma surpresa.
E quando nós fomos lá, surpresa, a betoneira, o misturador estava lá, e aí caímos no choro, né? Porque a nossa moedinha número 1 do tio Patinhas. Tio Patinhas. Moeda número 1. Estava lá, e essa é a nossa vida. Aí começou aí depois monta, aí sim. Aí monta misturador de inox, reator, porque aí abriu a economia em 1990. E com essa abertura da economia, a gente passa realmente a poder fazer resina e tal, e aí há um crescimento, e aí vai para resina acrílica, e esse é o caminho, o início é tudo isso que nós fizemos. Que legal. Né? História fantástica. E nós estamos falando de quantos anos, então? De 84 a 92, porque em 90 que abre a economia. Com a abertura da economia, podíamos importar vinila, que na época não podíamos. Houve no meio do caminho, a Coperbo passou a fabricar também, aqui a companhia pernambucana, passou a fazer vinila no Nordeste, mas não tinha uma disponibilidade tão grande, né? Mas esse foi um crescimento que nós tivemos com a abertura da importação em 90, aí aquela história, estava todo mundo parecido, né? Então, você podia importar vinila a um bom preço. Eu falo de vinila porque foi a época do vinila, né? E na época quase não se utilizava acrílico. Era latex PVA, e as colas também eram PVA. As colas até hoje continuam PVA, hot melt, toda essa série de produtos hoje adesivos houve um desenvolvimento muito grande de adesivos, né? E a Oswaldo Cruz aí, por questão de estar nas tintas, é o que você falou, começava esse movimento para acrílicos, e os acrílicos estavam com preço bom, o propeno, que é o gás básico do ácido acrílico, do butanol, tinha um preço bom, os acrilatos tinham um preço bom, estireno também, e aí começam as resinas acrílicas estirenadas a caminhar muito bem nas tintas, e o mercado cresce, performance, tudo isso, e como hoje está, né? Então... Francisco, nesse momento, nós estamos falando de uma história bonita, de um desenvolvimento, e a gente sabe que toda história tem os seus altos e os seus baixos, né? Estamos nós agora vivendo novamente um momento de tensão, né? Aumento de preços, uma instabilidade política, comercial e de suprimento, né? Como é que vocês estão vendo esse momento dentro da empresa? Vamos dividir um pouquinho. Hoje o grupo ele é petroquímico e químico, né? Com a aquisição da Liqueiroz, nós nos tornamos um grupo petroquímico. Vamos falar um pouco então da petroquímica. Na linha petroquímica, por exemplo, na linha da Liqueiroz, hoje para nós até o volume aumenta, porque lógico, está faltando produto importado, tudo isso, e a Liqueiroz vem suprindo. Por exemplo, no mercado oxiálcool, né? Que é o famoso butanol, isobutanol e 2-etilhexanol, não há problema nenhum, nós temos o produto, estamos servindo, estamos atendendo o mercado, não temos problemas nenhum. Agora, lógico, o que não há produção local, da parte petroquímica principalmente, há um problema, lógico, de você conseguir trazer produto, há uma certa dificuldade, após 2 meses agora a gente sente uma dificuldade maior, mas, assim, lógico, os preços estão subindo, toda a movimentação, frete, assim, tá há uma ruptura de frete e de fornecimento muito grande. E o problema maior, além disso, é saber, né, como vai ficar, porque esses bombardeios, nós nunca tivemos uma situação assim, de bombardeio, né? De refinarias e tudo, né? Hoje temos um problema na enxofre e ácido sulfúrico, a Liqueiroz é um grande produtor, está preparada, mas até que tenhamos algum problema com algum fornecedor. Mas hoje estamos preparados, mas há uma preocupação. Na linha química, a mesma coisa, né? Quando você baixa do petroquímico para o químico, você sente algumas dificuldades, né, do mercado, de alguns produtos, mas por hora eu não vejo uma grande ruptura ainda. É preocupante? É preocupante. Na linha de polietileno, de PP, há uma preocupação pelo pessoal do plástico, mas o Brasil vem tendo performance para fornecer. Não sei se o volume inteiro, porque depois de tantos anos de importação, a gente está um pouco... Você não sabe direito esse volume, né? E fábrica, quem parou, quem não parou, quem desligou, quem está funcionando hoje. Então, eu entendo que ainda o Brasil está numa situação melhor que muita gente. Certo. Tá?
Mas quanto? E é aquela história, né? Vocês são químicos, eu sou químico, você sabe. Às vezes você pode ter 9 matérias-primas, não tem uma, o produto não vai acontecer, né? Então... eu acho que de uma certa forma também, a gente acabou de sair da pandemia, né? Faz muito tempo, então acho que as empresas também ajustaram, né? Passaram para ir para um conhecimento. Então, acho que isso contribui o conhecimento também, da pandemia, eu acho que ela trouxe isso que você está falando, né? Porque foi um momento que subiu o consumo e de repente começou a ter uma dificuldade e aumento de preço e dificuldade de disponibilidade, e que nos ensinou um pouco a trabalhar para nos preparar para esse momento. Só que agora foi muito rápido, né? Agora o negócio foi em 2 meses aí, toda essa dificuldade, né? Porém, eu tenho visto que tanto do lado do Irã, do lado de Estados Unidos e Israel, parece que tenta se chegar a um consenso, né? Tenho lido e parece que, lógico, um acordo não vai ser 100% o que quer o lado iraniano, nem o lado Israel e Estados Unidos, mas parece que está convergindo porque a inflação está vindo no mundo e tudo isso, o momento... É crítico para todo mundo, crítico para todo mundo, exatamente. Eu tenho ouvido muito sobre falta de matéria-prima na China. Na China, né? sim. Porque a China porque ela tem acesso a petróleo até a um preço melhor do que está tendo hoje, né? Com Venezuela. Com Venezuela, com tudo isso, né? Nitidamente está havendo uma nova geopolítica petroquímica e química entre o Ocidente e o Oriente. O que está acontecendo? Quando os Estados Unidos passa a ter acesso também a um petróleo com melhor preço, com melhor facilidade, para o lado ocidental, passa também a ter uma dificuldade para o lado oriental. Exato. Então isso como os Estados Unidos encontrou e quer para fazer esse rebalanço. Né? Então, o que eu acho que pelo menos nos próximos meses, que eu entendo que por esse ano, aquelas diferenças de preço tão grande entre a Ásia e entre Oriente e Ocidente não deve estar, não vai ficar tão diferente, né? Então, assim, aí vai um recado até, lógico, eu sou um produtor químico nacional, mas um recado que é bom ficar junto com o produtor nacional, com quem está mais perto de você nesse momento. É um bom ponto, Francisco, você está trazendo. Nós falávamos muito nisso na pandemia, né? Houve-se vários trabalhos, né, das empresas para nacionalizar os seus insumos. Né? A gente fala muito, né, de que a indústria química brasileira, a gente tem grandes oportunidades, né? Com até o crescimento aí da sustentabilidade, dos produtos, né, de carbono renovável. Então, eu acho que, como eu disse, eu acho que a indústria brasileira aprendeu na pandemia e acho que vem aprendendo, né, nesse contexto todo. E o que o Grupo Oswaldo Cruz vem fazendo para passar por tudo isso, Francisco? Bom, a gente sempre... Oswaldo Cruz sempre gostou de inovar, né? A gente gosta muito de fazer algumas coisas novas, né? Vocês que nos atenderam sempre, que nos conhecem bastante, né? Tem sempre algumas ideias diferentes. Sempre ideias diferentes, meio fora da caixinha, que nessa hora ajuda muito, né? Mas esse é o ponto, vou até interromper, é o que eu sempre falo, que o grande ator num momento como esse é a área de P&D, é a área da inovação. É sempre, porque o P&D, mesmo quando o mercado está mais parado, ele vem trabalhando. Quando acontece isso, tem que estar preparado. Quem não estava preparado vai buscar um P&D agora. Perdeu o time. Perdeu o time e perde assim Tava lá nos capítulos, as folhas do livro, né? Então, já tem que começar o livro na folha 34. Mas as outras 33, o que estava escrito, né? Então, o P&D é a mesma coisa. Tem que vir o dia inteiro junto com o mercado. É como é o marketing. E não só o que o químico do laboratório está falando, mas o que o mercado lá na frente está precisando, né? Então a gente sempre gostou, nós na sustentabilidade, inclusive porque vocês sabem que eu faço parte da Biquim, né? Eu sou o 3º vice-presidente da Biquim. Então nós temos trabalhado muito, trabalhamos pelo a volta do REIC, agora pelo Presic. Presic é totalmente sustentabilidade, né? E isso realmente... Ao mesmo tempo, agora você tem que inovar, você tem... E volto a falar, nós vamos falar um pouco mais sobre isso, né? Mas eu queria dar aqui só um parecer. A parte que você falou de sustentabilidade do Brasil é muito importante.
Nós temos uma oportunidade grande aqui no Brasil de desenvolvimento de produtos Exato. derivados, né, da parte Carbono agro. renovável. Então, nesse momento, se você olhar, e acho aí fica um recado, acho que isso é importante para a indústria química brasileira, que o fóssil subiu muito de preço, mas o agro aqui não subiu tanto. Então, esse gap que antes você afundava aqui a linha verde, né? Exato. Você não deixava ela subir, hoje você tem um gap maior para poder trabalhar nisso. Torna viável. Começa a tornar viável. E trabalhar e assim, mas amanhã volta, tá bom. Pode voltar. Mas aí você já ganhou escala. Mas você já ganhou um pouco de escala, Isso. o que te faz ter preço melhor. Exatamente isso. E Então, já ganhou experiência. experiência, Você isso. já não vai ter provavelmente perdas, já otimizou o processo. Já otimizou, exatamente, né? Aquela mudadinha da pá do reator você já fez, já melhorou. Você já está, em vez de produzir em 6 horas, está produzindo em 4. Então, tudo isso, né, vai te ajudar. Então, para você, né, dentro do grupo, inovação é realmente um valor. Mas é sempre, gente, não tem como. E vou te dizer, a gente que participa muito de feira, você vai para uma feira, você vai na feira buscar o quê? Alguma coisa nova. Alguma coisa nova. Aí você chega na feira com tudo igual, né? Você tem que ter alguma coisa. Então, eu até brinco quando acabam as feiras com todo mundo, vamos preparar o da próxima feira agora, né? Como é que nós vamos atrair o nosso cliente para dentro do nosso stand com um produto novo, com algo novo. Então, e para nós também, né? Para nossa equipe. Se a equipe não tiver essa motivação, gente, é chato, né? O gostoso nós que trabalhamos muito em laboratório e tudo isso. Fora o que é gostoso, que eu falo sempre, quando você vai no supermercado, você vê alguém, até fala de um produto que houve uma mudança é verdade. E a pessoa tá pegando aquilo e achando legal, e você fala, pô, eu tô aí dentro. Não tem dinheiro que pague isso, né? Perfeito. Isso é para nós que somos Não químicos, é um negócio muito legal, né? É verdade. Então, essa preocupação com inovação, você comentou em algum momento, essa consciência do cuidado ambiental. Para você e para o grupo, isso sempre foi um valor que movimenta a empresa. Sempre. Nós trabalhamos com álcool isoamílico, por exemplo, um exemplo aqui, há mais de 15 anos com álcool isoamílico, né? Que fabricando plastificantes, depois vem a L-Queirose, e engraçado que a gente, ao comprar L-Queirose, você compra uma planta de fóssil, mas você tinha o verde. Tinha o verde. Começou pelo fim, né? Começou pelo fim, isso é uma história até que a gente sempre comenta lá, né, que interessante, mas nos ensinou muito. Então, não tem como, esse é o mundo novo. E o Brasil, isso para quem ouvia, inclusive para os nossos dirigentes do país, o Brasil vai ter uma oportunidade química maravilhosa, né? Perfeito. Então, se nós conseguirmos quem nos dirige e tudo mais entendam o quão pode ser importante o Brasil no cenário mundial, com todo esse agro, nós temos um agro melhor do mundo, quer dizer, que você tem? A melhor matéria-prima verde do mundo, quer dizer... Por que nós vamos exportar óleo de soja e recomprar produto acabado? Vamos produzir aqui, gente. Entendeu? Não sou contra a exportação do óleo de soja, não. Mas eu sou contra, sim, reimportarmos um produto que foi feito com o nosso óleo de soja lá. É isso que eu sou contra. Aí não dá porque nós temos a base do negócio. E o que abre de possibilidade de desenvolvimento de produtos aqui para substituir o petroquímico, né? Petroquímico, então, exatamente. Eu sempre falo isso, né? Nos eventos, nas palestras aí, das possibilidades que nós temos hoje, né? Então, dentro de um galão de tinta hoje, 50% ainda é importado, né? Mas hoje você tem coalescentes, você tem surfactantes, ativos, né? Todos mas base já verde. Tivemos uma grande evolução, né? Eu acho que hoje evoluiu a discussão bastante. pelo menos já está efetivamente na mesa. Tem uma coisa que a gente às vezes não põe na conta, né? Você vai buscar um petróleo de água profunda, que nem nós vamos buscar. Não sei quantos metros, né? Que a gente tem que colocar tudo no meio do mar. Correndo risco ali. Né, e aí na terra você tem a 20 centímetros, né? Exato. A tua raiz mais profunda está a 20 centímetros. E essa retórica de que é mais caro, agora com toda essa crise, muda um pouco, né? Muda. Não, e vai mudar. E outra, né? O Brasil tem o ganho
do frete, né? Porque se a matéria-prima está aqui, dentro. o que nós produzimos aqui, a tinta que nós produzirmos aqui com produto verde, com a glicerina, que é verde e tal, você vai ter um produto que é daqui, que você não pagou um frete, né? Entendeu? Isso também tem um ganho considerável. Gente, o frete hoje, no mínimo, é 7, 8%. E quando você põe o frete, você põe todos os custos de um desembaraço e tudo mais. O frete, você vai colocar tancagem, sabe, é muita coisa. O frete é um pedaço. Quando você vai ao total, dá mais de 10%. É isso aí. Entendeu? E 10% é um número muito importante. Pode ser um grande diferencial competitivo, né? Muitas vezes Exatamente, é a margem, né? Às vezes é o resultado ali operacional da empresa, né? Então, agora, Francisco, quais são os movimentos estratégicos assim que você acha que foi importante para consolidar o negócio da Oswaldo Cruz? Nesses anos todos, né? Todos. O que acontece, né? Quando nós começamos, qual era a estratégia? Produzir os adesivos especiais, lógico. Sim. Foi o primeiro passo, era comprar emulsão e produzir os adesivos especiais. Por isso que tudo é oportunidade que aparece na vida da gente. Aí quando ia ter vinila, tanto o importado e quando teve a fábrica da Cooperbo aqui, isso abria um espaço para, no caso da Oswaldo Cruz, fazer resinas que não eram bem aquelas que eu comprava, aquelas básicas. Sim. Eu tinha 6 resinas básicas para comprar. Geralmente resinas com tamanho de partícula muito grande, que para adesivo especial né? Não era o mais interessante. Sim. Então, se eu pudesse polimerizar uma com partícula menor, mesmo que eu misturasse nessa que tinha partícula maior, eu conseguiria uma adesão melhor. Então, quando veio a matéria-prima, nós tivemos, aí sim, precisamos montar um reator. Porque aí eu, inclusive, saio só das 6 resinas. Sim, isso eu posso e aí fazer, inovo, posso fazer com mais viscosidade. Tudo aquilo que eu pedia, e porque para eles eu entendia também, para os 3 produtores nacionais, ou 4 com a IQT, eram volumes pequenos, eram volumes que para eles não interessavam. Então nós montamos um pequeno reator de 2.000 quilos e aí eu podia fazer lotes de resinas que eram a resina inovativa, ou seja, a partir daí, eu não fazia o carro só do chassi do carro, eu fazia também o chassi, onde eu podia já colocar do jeito que eu queria. Com inovação. Com inovação. Você estava resolvendo o problema do cliente ali, né? Isso. E isso foi um trabalho legal, que aí nós começamos a desenvolver em cima das nossas resinas, os nossos adesivos. Fantástico. E aí, de 20 adesivos, como são hoje, são 400. Nossa. E produz. Que linha, hein? Então, produz numa fábrica que consigo produzir nesse volume de 7, 8 mil toneladas, 400 tipos de resina com competitividade. Sim. Que esse foi a segunda parte do negócio. Como ter tantos tipos de produto, mas sendo competitivo, fazendo às vezes uma reação gerencial, tudo isso. Esse foi todo. E um histórico, porque também, vamos tirar resina, você cortar isso, cortar a história. E toda essa história está mantida e os produtos estão lá. E nós fabricamos. Tem produto que faz uma carga por mês. Mas do jeito que nós fazemos, por tamanho de partícula, tamanho de micela, nós conseguimos. E aí foi um trabalho que o mundo inteiro não trabalha assim, que nós tivemos que criar esse jeito de fazer. Mas aí eu acho também, Francisco, que assim, é vocês pensando em resolver um problema do cliente. Do cliente, também. Era mais fácil, só 10 toneladas, tira de linha. Não, porque você olha para dentro, né? Você tem que olhar para fora, né? Mas esse cliente cresceu e comprou mais 30 toneladas do outro produto seu. E nós estávamos lá. E ele confia na gente. Isso é importante. E aí fideliza, né? Porque nós temos um pouco a visão química do negócio, né? Então, tira um produto e o cliente, né? E o adesivo é muito pouco às vezes, né? Você pega uma embalagem, quanto é de adesivo? Quanto você vai tirar do faturamento do sujeito, né? E às vezes empresas médias que precisam da nossa assessoria, né? É isso. Não, eu sempre falo de inovação, né? Quer inovar? Escolha um problema e resolva. E resolva. Isso. Porque é assim que nascem as grandes empresas, né? Isso. Você resolver o problema do cliente. Às vezes, no nosso trabalho, né, que é o que a gente faz, de ajudar as empresas a melhorar os resultados, muitas vezes eles perguntam, mas o que a gente pode fazer para inovar? Eu digo, qual o problema que você tem? Vamos resolver um problema. Porque tem problema à vontade, né? Nossa. O que mais a gente tem aqui no Brasil é problema para resolver, então... Mas é porque aí você olha para fora
Em função do que você enxerga, É, você vem traz para pra dentro. Isso. Porque a gente vê muitas vezes o movimento contrário, né, Francisco? Então você está me falando, a gente tem uma linha de 400 adesivos. Você fala, nossa, é uma complexidade realmente, né? Provavelmente de fórmulas, de insumos, de etc. Mas teve um olhar para fora que falou para você, isso aqui faz sentido para nós. Então, né? Mas veja por outro lado, vamos dizer, alguém que queira começar a fazer esse movimento que nós fizemos. Primeiro vai levar alguns anos. Sim, tem uma construção. Ele tá na página 2. É isso que eu te falo. E para construir tudo isso, então também, de certa forma, nessa linha, é uma proteção que nós temos, né? Sem É dúvida. um Sim. portfólio que isso... É um diferencial. Um diferencial grande e que um vai chamando o outro, né? Vai dizendo e alguém que muda de lugar, porque depois de 40 anos, Oswaldo Cruz resolveu meu problema, aquele resolveu meu problema. Então, Sim. foi isso. A gente sempre olhou muito o mercado, tanto é que o nosso lema é o mundo desafia, nós criamos. Esse é o lema do grupo, né? Então, Nós criamos. e estou falando um pouco do início, né? Mas você fala, como é que foi? Então, nós começamos crescendo na área química, né? Então, nós somos resineiros, então vamos continuar resineiro e crescer. Ter uma virada de folha muito importante em 2010. Até 2010, nós tínhamos outros negócios no grupo que eram até desde concessionária de automóvel, algumas outras coisas nós tivemos. E em 2010, nós entendemos que era mais fácil sair dos não negócios químicos e partir sempre para negócio químico. E eu acho que essa foi uma virada de chave muito importante, porque a química é a química, né? Você vai fazer um éster para cosmético, vai fazer um éster para tinta, eles são ésteres, né? São ésteres. O que vai mudar é a pureza, mas são ésteres. O princípio de fazer tudo é igual. Exato. O tamanho da cadeia. A cadeia, tudo esse tipo de coisa, mas vai ficar nesse pormenor. Aí o que aconteceu? Nós entendemos em 2010 que, eu vou fazer um lado de metalúrgica, eu vou fazer um lado de comércio, uma concessionária de automóvel, como nós chegamos a ter. Não era a nossa praia, não era o nosso negócio. Química era a nossa vida. Sim. Como eu comentei aqui no começo, nós nascemos na química, né? Então para nós, a química faz parte, é o do dia a dia. Enquanto alguém vê um quadro, eu também acho um quadro bonito, eu passava quando eu era jovem, eu passava daqui para ir pro Rio, pela estrada, tinha uma planta da Dupont, Você achava lindo. lá na Via Dutra, que era maravilhosa. Eu passava devagarzinho para olhar aquela que planta. bonito, né? Eu tenho isso também. Olha Então, e minha esposa, que é advogada, falava, Não tô mas vendo, o que você tá vendo de bonito aí? tô vendo beleza Não tô nenhuma. vendo Né? beleza nenhuma. E para nós era um negócio bonito, Mas né? não deixa de ser uma decisão estratégica. Isso, essa, certo? Porque vocês pensaram, vamos ver no que nós somos bons. Bons, E a onde gente quer pôr e somos esforço. conhecidos nas empresas que são as fornecedoras, Sim. já temos muito negócio junto, quer dizer, Bacana. facilita, né? Então vamos, aquela história, né? Como é que é o vestibular? É. Faça primeiro as questões mais Mais fáceis, não é? fáceis. É isso. Entendeu? Então por que eu vou me meter de fazer as difíceis que eu não entendo, né? Então, e aí essa foi uma virada de chave muito importante, onde aí nós começamos a olhar, vendemos alguns negócios que não eram químicos, fizemos caixa e vamos para o químico. E aí começa realmente um crescimento e sempre com essa visão. Por exemplo, vou dar uma ideia. A empresa de Pomerode que nós temos, que é uma empresa assim, uma empresa que a gente tem um carinho especial, que é a Econova, né? É uma empresa que fica em Pomerode, em Santa Catarina. Nós tentamos aquele mercado da área têxtil de malharia há um tempo com o Oswaldo Cruz e tal. Mas nós não tínhamos o pacote e o atendimento ao cliente lá, na área, Sim. lá perto. O sujeito está atingindo um tecido, está dando um problema, você precisa correr e tal. Entendemos, depois nós fomos entender, temos que ter um negócio lá. E foi a compra da Econova e ainda com 2 sócios, e o terceiro fica, que era o administrador, que eram pessoas que conheciam muito o mercado e o jeito de trabalhar, principalmente o jeito de fornecer ali, né? solução e pacotes. Fizemos isso, hoje a Econova é um sucesso, é a líder de mercado nessa área, né? Quer dizer, lógico, aí juntamos tudo, o poder de compra da Oswaldo Cruz, das resinas são 30%, ganha escala, e aí fomos, e esse é um dos exemplos. E assim que a gente, essa é a estratégia do grupo. Sim. Onde nós não estamos? Na área química. Em tal negócio, apareceu um negócio que seja mesmo pequenininho. Sim. Vamos comprar, vamos começar a fazer crescer. Isso. E aí a gente coloca toda a nossa força, desde desenvolvimento, né? Sem dúvida. Porque
também hoje o desenvolvimento ele tem que ser de uma forma muito inteligente, porque senão Focada, você né? é focada. Você perde, você faz muito esforço e faz ganha pouca pouco. coisa, né? E tudo isso que tem vindo hoje. Graças a Deus também tenho que colocar alguma coisa aqui muito importante, que nós, Mauro Cruz, praticamente nós somos 3 gerações, né? Sou eu e meu irmão com 64 e 71 anos, temos 2 sobrinhos com 43 e 45 anos, e meus 2 filhos que são gêmeos com 30 anos. Então, se você vê, praticamente nós temos aí a cada 15, 20 anos... Felipe é gêmeos? Felipe é gêmeo da Ana Bárbara. São gêmeos. Não sabia, não. E a Ana Bárbara é mais velha há 2 minutos. Que legal. Então, isso também é importante, que eles foram trazendo formas de ver de negócio diferente. Além dos meus filhos também terem trabalhado fora, trouxeram experiência, cultura. Então, tudo isso também ajuda a ter 3 gerações, né, no mesmo negócio, e gerações próximas, né? Porque eu acho que quando você tem gerações com tipo 40 anos, fica mais complicado. Mas com 15, 20 anos é mais fácil das pessoas se entenderem. Uma troca boa. Um tá pegando o fim do outro, tem o que conversar. Como eu, por exemplo, com 64, com meu sobrinho de 45, a gente tem mais tranquilo. E a mesma coisa foi indo. E outra coisa também que eu acho importante, acho que aí vai um recado para muito empresário. O pessoal novo, gente, é muito bom. Vou falar ali para a câmera, né? O pessoal, gente, o pessoal novo é muito bom. Essa história que, não tem experiência, não tem isso. Se eles não têm experiência, nós mais velhos temos um monte de cacuete que o mundo de hoje não aceita mais. Perfeito. Então, aprenda a ouvir o jovem, a escutar o que ele está te trazendo. Não jogue fora nunca o que o jovem está te trazendo. Todos nós erramos. Eu errei quando era jovem e hoje erro com 64 anos de idade, mas o jovem traz vida para a empresa, traz fluxo, traz novas ideias, nova forma de ver o mundo, a nova forma que está se vendo o mundo. Fora que não se esqueçam que os mais jovens acabam, se nós temos influência sobre os mais jovens também têm influência sobre nós. Então muita gente na hora de decidir um produto, muitas vezes vai falar com o filho. Então se você tem uma empresa antiga, que só o que você pensa vale, você está muito errado, me desculpe. Escute o jovem tem muita coisa boa. Até porque cresceu nesse mundo, eles pensam muito mais rápido que a gente, nesse mundo com integrado, né? Tanta coisa. Olha só, aqui nós estamos conversando, tem 3 câmeras, tem não sei quantos microfones. O nosso mundo, olhe lá se não tivesse um microfone só aqui, uma câmera e olhe lá. Então veja que o mundo mudou, então aprenda com o jovem também. Lógico, o jovem é jovem. Criança, você tem que tampar a tomada para a criança não pôr o dedo na tomada, é assim, são cuidados. Mas o jovem traz muita coisa boa para a empresa. Muito boa essa reflexão. Eu gosto muito de ter gente jovem na empresa, vou lá, brinco. As pessoas que entram, estagiário, estão lá, tem sempre mais receio, né? Primeiro emprego, eu também tive meu primeiro emprego, vou lá, brinco, quebro o gelo, porque é importante isso, a pessoa se solta, trabalha melhor. Fora isso, dizer que a empresa não são máquinas. A hora que teu reator está desligado, você põe a mão lá, ele é gelado. Ele só esquenta porque tem um ser humano que faz ele rodar. É importante, as pessoas são muito, muito importantes. Cuide do seu time. É lógico, nem todo mundo se entende. Como nós hoje somos um grupo de 1.800 pessoas. Para cuidar de todo mundo, eu gostaria de cuidar de todos assim de perto. Não consigo, mas a gente pode ir tentando melhorar. São quantas empresas hoje? 22 ou 23. Eu não lembrava direito. 23 empresas, 1.800 pessoas. 1.800 pessoas. Quanto de receita total anual? Esse ano, vou dizer já desse ano, pelo que está acontecendo, deve dar 7 bilhões, né, de receita, de reais, né? Que deve dar 1 bilhão e 400 milhões de dólares. Que começou com o misturador. Começou com a betoneira invertida, pintada com tinta epóxi. Nossa, fabricante de tinta epóxi ficam felizes hoje. Olha aí. Olha, eu acho Estou fazendo propaganda deles. Viu, Francisco, essas suas reflexões são muito importantes, porque a gente sempre fala isso, de valorizar
as trocas. É, Nós aprendemos lógico. juntos. Juntos, né? Então, óbvio. Então, talvez esse seja um dos grandes Kátia, valores, quantas né? discussões que nós tivemos técnicas. Eu era comercial, ia lá xeretar na mesa, vocês Então, conversando. É isso. É isso que é legal, É né? isso. Gente, Muito bom. isso é vida. É. Eu acho que é uma visão muito bacana, é uma visão muito saudável, né? É. E é inspirador. Eu achei esse teu Isso, recado né? muito Não, bacana. espetacular, viu? fantástico. Eu sempre falo isso também pros times, né, para as pessoas que trabalham com a gente. Eu adoro trabalhar com jovem, então eu penso exatamente assim, porque você aprende, né? Lógico, E você não fica tão atrasado, né? Porque eles te atualizam ali. Ser obrigado a acelerar, né? Exatamente. Isso, é verdade. Você tem que entrar no Você tem que contexto. acelerar. Eles não te deixam ficar Deixa velho. ficar velho. Isso, Não deixam deixar velho. Isso é uma dádiva. É verdade. O jovem não te deixa ficar velho. Isso aí, exatamente. Muito bom. Vamos para a última pergunta? Não, acho que tem. Eu ia fazer uma pergunta aqui do que exatamente a Oswaldo Cruz tem feito para colocar na agenda o tema sustentabilidade, né? Já há muito tempo, a gente já começou. Aí acho que tem um pouco de história também, né? Lembra que eu falei como meu pai começou a trabalhar na área química no Brasil? Sim. Com o quê? Com tambores recuperados. Recuperação de tambores. Então acho que a sustentabilidade está dentro do coração da família, né? Eu sempre olhei isso com muito carinho, né? E na Oswaldo Cruz a gente também coloca muito isso, né? Tudo que a gente pode reutilizar, desde a água, né? Hoje, sim, toda essa linha, né? De quando começou, por exemplo, a água ia toda pro efluente, hoje não vai nem 5%, né? Tudo é tratado, reutilizado. A água que a gente há 40 anos atrás não entendia quanto a água era importante, como né? E hoje um bem tão valioso. E hoje tão valiosa que é, e eu tenho o prazer de a gente hoje recuperar muito mais água do que recuperava quando nós começamos. Então, tudo isso, desde recuperação de água, carbono e o sustentável que nós falamos, né? Recuperação, por exemplo, a Oswaldo Cruz é um dos maiores cases de uso de PET recuperado, flakes para a linha de resina poliéster, tem até alquídicas, né? Tem até resina, algumas resinas. Posso falar aqui um segredinho, capaz que os químicos vão querer me bater. Nós temos até acrílico que tenha hoje PET. Então, sim, fantástico. Fantástico, exatamente. E o que acontece? Então, essa recuperação desses produtos é muito importante. A Oswaldo Cruz hoje usa mais de 1.000 toneladas por mês, chega de cerca de 12.000 toneladas de PET por ano. PET que, se não fosse usado, estaria por aí, nos rios. E outra. Exatamente. Há quem diga, não, mas tem muita aplicação, mas muita gente tá no PET cristal. Sim. Nós conseguimos reprocessar algumas linhas de PET que não são só a linha cristal, sim, linha verde, linha azul e tal. Isso é importante que considerar, que é muito mais difícil, né? E esse foi um trabalho feito dentro do grupo de poder usar esse, até porque ele é mais barato, né? Então realmente nos traz, e pouca gente, mais barato porque pouca gente quer, né? Oferta e procura. Lógico. E realmente tem sido um sucesso muito grande o consumo desse. A gente poderia ficar aqui conversando mais umas 2, 3 horas. Ah, eu fico também, Mas, de novo, olhando ali para a telinha. Se você tivesse que dar algum conselho hoje para quem está iniciando uma carreira e quer empreender, ou quer liderar, quer ter sucesso na indústria química, o que você diz para ele? Bom, primeira coisa, vamos lá. O que eu sempre fiz, todo mundo me fala, por que deu certo? Vamos lá, por que deu certo? Eu nunca desafiei os números e sou chato com número. Todo mundo diz que eu sou muito matemático. Eu adoro matemática, gosto de número. Sou aquele cara que tá andando na rua e fica somando os números das placas, sabe? Dos carros, né? Então, o que eu vou dizer para vocês? Isso aí. Primeira coisa. Eu sonho em fazer um produto. Tá bom. Quanto custa abrir a porta e fechar a porta no dia 30? Qual é o meu custo fixo total? Tudo. Não faz aquelas contas. É só isso. Vocês hoje que tem TI, eu não tinha nada. Eu fiz isso numa folha de almaço para ver se a empresa que eu queria montar era viável. Peguei uma folha de almaço, coloquei custo de tudo, aluguel, contador, isso, aquilo, até eu tinha 2 cachorros, ração dos cachorros. Tinha. E mais 10 linhas em branco, porque eu ia aparecendo coisa nova. Vão aparecendo. Que você ia colocando. Aí eu sabia o meu custo mensal. Meu custo mensal é 100 mil. Onde é o meu break-even, gente? Qual é o break-even da minha empresa?
São essas palavras-chave. Custo financeiro, tudo isso você tem que fazer. Parece muito simples, mas quando se começa, e principalmente para quem não era da área de administração, como eu, que era um químico, né? Aliás, os filhos e quem veio depois, que são os administradores e economistas, dizem que o nosso tem muita coisa na Oswaldo Cruz que é escrito em quimiquês, né? Eles agora estão passando para administração, agora se ficam ensinando aquelas palavras bonitas para nós, em inglês, né? Tá, esses negócios, a gente aprende tal também, mas eu falo isso aí em química é assim, gente. Então, isso é muito importante. Qual é o custo da sua empresa? Parece básico, mas cuidado com isso. Faça a conta, e faça a conta com número ácido, com número que está difícil, porque existe as baixas. A indústria química, principalmente, não digo nas químicas, mas nas petroquímicas, nós sabemos que tem o ciclo dos 5 anos, que é baixa, que é alta. A nossa aquisição da L. Queiroz, muita gente fala, como é que vocês compraram uma empresa tão grande e tal? Porque nós fizemos a conta na baixa da baixa da baixa e vimos que dava para entrar nesse negócio e entramos no negócio. É assim para qualquer coisa que você for montar. É assim na sua casa também. Exato. Quanto você gasta e quanto você ganha, Receita gente. E despesa. É isso. É esse o segredo. Saber que o teu negócio tem viabilidade econômica. Cuidado, eu mesmo já aconteceu muito isso comigo. Às vezes por romantismo. Isso. Vou fazer isso. Romantismo você faz hobby. É isso. Eu tenho um hobby agora de carro antigo. Eu sei que ele vai quebrar e vai me dar despesa todo mês. Não tem jeito. É o hobby, custa tanto. Isso aí. Acabou. Mas carro antigo quebra. Quebra. E você vai ter que quebrar, porque uma hora uma mangueira, aquela mangueira fica boa, é que nem velho, né? E fica outra, né? Vai remendando. Vai remendando, então não adianta, é isso. Torne o carro antigo como hobby. Se você ficar isso como um negócio, vou comprar por 10, vou vender por 15. Esses 5 que você vai ganhar, você vai gastar em manutenção. Então é a mesma coisa. Hobby é hobby. Hobby aceita romantismo. Hobby tem que ser romantismo. Essa é outra coisa que eu vou dizer. Também não só trabalhe. Tenha seu hobby. Toda essa minha vida de negócio, joguei futebol, joguei tênis, montei cavalo, brinquei de drone, agora voltei de velho a brincar com o Autorama. No negócio brinca Autorama, tenho carro velho. Trabalhe. Mas tem um hobby, tem um esporte, tem alguma coisa. Não aquela academia chata que você vai por obrigação. Coisa que te dê prazer. Não estou dizendo para não fazer academia. Eu não gosto muito. Mas não estou dizendo para não fazer academia. Faça academia. Mas se ela é por obrigação, ela não serve como hobby. Tenha um hobby. Trabalhe. Mas tenha um hobby. Isso é importante para a tua vida pessoal, comercial, empreendedora, dar certo. É um ponto importante que você trouxe, né, Francisco? Antes de pensar em inovar, faça o básico bem feito. Isso, né? Exatamente, não lógico. Não. Inovação. Se tua roda tá quadrada, não adianta você querer melhorar sua roda, né? Exatamente. Ela continuar quadrada, né? Olha, que pena que a gente está chegando no fim. Uma conversa maravilhosa. Foi, mas com vocês é sempre maravilhosa, né? Muito obrigado. A nossa velha guarda é gostosa de conversar, por isso que eu falei, eu fiquei feliz de estar aqui com vocês por conta disso. E a ideia do podcast é exatamente essa, é a gente poder compartilhar histórias, né, de sucesso, incentivar de quem está chegando agora, né, de que é possível, né, o Brasil tem solução, tem muitas oportunidades. A gente está vivendo agora uma onda, a gente está vendo nascer uma onda da sustentabilidade. Nós temos muitas oportunidades aqui. E a ideia de ter aqui o podcast é compartilhar histórias lindas, assim como a sua. Muito obrigado. E a de vocês encontrar os amigos. Mas vossa história também é muito bonita. Quanto vocês também, quero falar aqui, eu os conheço bem. O que essa dupla aqui já fez pela química, não só do Brasil, mas do mundo, o que essa gente já desenvolveu de coisa junto conosco e com todo mundo, eu sou aqui, eu falo que eu vi isso também. Então, por isso que eu falo, é o que você falou, dá para ficar aqui 10 horas conversando. Exatamente. Um grande prazer estar aqui com você, viu? O prazer foi todo meu, gente. Obrigado. Todo meu, muito obrigado. Obrigado a todos. Você que assistiu até aqui, siga nas nossas redes, W2S Consultoria. Teremos outros episódios do W2Cast. Não esqueça de acionar o sininho para receber as notificações aí. Muito obrigado.
Tchau.